O Papa Leão XIV é o mais novo Papa da Igreja Católica e o pastor Eleazar Domini e também o pastor Michelso Borges, em seus canais, eles realizaram uma live muito importante. Inclusive, eu salvei uma parte do vídeo da live aqui do canal do pastor Eleazar, falando sobre a linhagem dos Papas Leão. E eu convido você a ficar até o final, porque é importante você ficar sabendo sobre esta linhagem, tá bom? Com certeza, esse vídeo será uma bênção para a tua vida. Não sai, fica até o final. Inclusive, eu vou deixar o link do canal do pastor Eleazar Domini aqui na descrição ou nos comentários, e também o link do canal do pastor Michelso Borges, para que você possa acompanhar na íntegra esta live, tá bom? Que é importante você ficar sabendo sobre a nomeação do novo Papa. Que Deus ele te abençoe. Acompanhe aí. Portanto, é muito interessante que o Papa Leão XIV vá dar prosseguimento ao que o Leão XIII iniciou ou fez, mas sem perder também o Leão I, que foi quem estabeleceu esta linhagem. Então, acompanhem comigo aqui, Leão I, eu fiz algumas anotações, então eu estou olhando para aqui, na verdade estou olhando para a tela do computador, você pode me acompanhar. O Leão I foi também conhecido como o Grande, tá certo? Ou São Leão Magno, e ele foi papa entre 29 de setembro de 440 e até a sua morte, que foi em 10 de novembro de 461. Ele foi um aristocrata de origem italiana, e Leão foi o primeiro a receber o título de o Grande. Ele é provavelmente mais famoso por ter ido, isso aqui é bem interessante, na batalha que houve ali entre dos bárbaros contra o Império Romano. Ele foi um dos que foi até Átila, o Huno, e fez com que ele recuasse, né? Há algumas histórias assim interessantes sobre esse momento, e segundo contam, né, alguns dizem que quando ele chegou para encontrar-se com Átila, Átila viu como se alguém estivesse assim, né, ele tivesse com aquela roupa toda bonita e uma espada na mão, algo nesse sentido, e ele foi até lá e persuadiu Átila a desistir de sua invasão ali à Itália. Mais tarde isso aconteceu, mas naquele momento ele conseguiu fazer com que Átila recuasse. Ele também é considerado doutor em teologia, doutor da igreja, lembrado teologicamente por seu tomo de Leão, uma carta, né, chamada Carta de Leão, um documento que foi fundamental durante os debates do Concílio de Calcedônia. E aqui eu queria fazer um parênteses bem interessante, porque aqui vamos ter a demonstração desta linhagem Leão. Eles têm um aspecto muito interessante, que é o aspecto teológico. Eles voltam-se muito para a teologia, para o aspecto da confirmação da fé católica, da confirmação da teologia católica. São os papas que levaram este título, eles combateram o que na época eles chamavam, né, de heresias e etc. Então, neste concílio ecumênico, ele tratou principalmente de questões cristológicas, e ele elucidou a definição considerada ortodoxa de que Cristo é uma união hipostática de duas naturezas, a natureza divina junto com a natureza humana, sem confusão e sem divisão, que seria o diofisismo. Então, ele escreveu teologicamente acerca deste assunto, e ele trouxe para o Concílio de Calcedônia as ideias que definiram a questão da união hipostática do Logos. Ou seja, as pessoas perguntavam, Jesus ele era humano ou ele era divino? Se ele era divino, como é que ele poderia ter morrido? Se ele era humano, o humano não pode salvar o ser humano, porque um humano não salva outro. Então, como é que é? Deus não morre? E essas perguntas, que até hoje é, é, são, são feitas por aí, fez com que a igreja entrasse em certos problemas teológicos, e ele foi o camarada principal que trouxe uma teologia sólida acerca deste assunto da hipóstase distinta do Logos. Então,
essa união hipostática do Logos foi estabelecida por Leão, no tomo de Leão, e ele se destacou. O que a gente poderia ter de mais interessante, de mais firme na postura desse padre foi esse destaque, esse destaque teológico dele, ok? E aí, quando você vai para Leão II, que foi do ano 682, de agosto de 682 até junho de 683, ele teve como antecessor o Agatão, que fora representado no Sexto Concílio Ecumênico de Constantinopla, e ele, de maneira muito interessante, também combateu uma heresia. Esta heresia foi trazida, segundo a história, pelo Papa Honório I, e apresentava uma ideia estranha acerca do monotelismo. O que é o monotelismo? O monotelismo é uma ideia, é uma heresia que surgiu no cristianismo no século VII, afirmando que Jesus Cristo, embora tivesse duas naturezas, a divina e a humana, tinha apenas uma vontade, que era a vontade divina. Esta doutrina foi tentativa de conciliar o monofisismo, que dizia que, na verdade, Jesus ele tinha apenas uma natureza, a divina, e que a humana foi sugada, foi meio que escondida pela natureza divina. Então, eles não reconheciam duas naturezas. Aí o monotelismo veio com a ideia de, não, vamos conciliar isso aqui. Não, Jesus tinha duas naturezas. Mas as vontades eram sempre da natureza divina, ou seja, Jesus não tinha vontades humanas, ele não tinha nenhum tipo de decisão humana, do aspecto humano. Então, na verdade, ele tinha, mas não tinha. E esse Leão II, ele surge na história combatendo. A igreja estava justamente numa controvérsia grande, porque o Papa anterior, Honório I, tinha dado certa abertura, até aceitado isso daí, e houve até um problema, porque o Leão II excomungou, foi vamos, como diria aqui, uma treta, né, nesse sentido. E ele combateu o monotelismo, Como você vai para Leão III, que foi de 750 até 816, ele é um santo da Igreja Católica considerado, né, romano, de origem modesta, e ele exerceu, quando jovem, o ofício de vestarários. O que seria isso? É o responsável pelas roupas e objetos da Basílica de Latrão, em Roma. Esse Papa Leão III, ele combateu o adocionismo. O adocionismo tem que ver com adoção, né? Então ele tinha a ideia, qual que era a principal ideia do adocionismo? Jesus Cristo, ele não nasceu, vamos dizer assim, divino. Ainda sobre a questão da natureza, ele nasceu com o aspecto físico, né? Ele nasceu com a natureza humana. É uma espécie de monarquianismo dinâmico. Ele traz essa visão não trinitária de que Jesus ele nasceu humano, mas ele torna-se divino. Olha que coisa interessante. Ele torna-se divino, ele não é divino, mas ele torna-se divino na ocasião do seu batismo. E aí ele foi adotado como filho de Deus. Então, é uma visão contra a Trindade e que dizia que Jesus ele nasceu somente como ser humano. Mas aí ele tornou-se divino na ocasião do batismo, quando Deus diz, esse é o meu filho amado. Pronto, então ali ele se tornou divino. Isso é o adocionismo. E o Papa Leão III foi o responsável por combater essa heresia. Você está percebendo aqui uma coisa interessante entre esses papas? Os leões, primeiro, segundo, terceiro, todos eles tinham uma forte veia teológica e sempre dados a combater as heresias. Leão IV era, sobretudo, um pastor. E, como tal, ele dedicou o seu pontificado à corroboração da disciplina do clero. Por exemplo, ele convocou 2 concílios, o de Pávia, em 1850, e o de Roma, em 853. E neste último concílio de Roma, ele trabalhou com muito afinco para reafirmar a pureza e a fé e os costumes do povo católico. E ele ficou conhecido como o restaurador de Roma. Olha que coisa interessante. Então você está vendo aqui o perfil? É esse o perfil que o Leão XIV ele quer seguir. Eu vou falar mais um pouco sobre alguns outros aqui, mas eu vou,
para não ficar muito extenso, porque vocês já pegaram o ponto onde eu queria chegar, eu separei de todos eles, mas eu não quero ficar aqui me demorando em todos. Vou pular aqui para Leão IX, por exemplo. Leão IX foi um reformador e tendo se inscrito na reforma dita gregoriana, ele convoca, durante o seu pontificado, 12 concílios. Então, era um cara bom de fazer concílios e definir coisas. As suas principais pautas foram a taxa eclesiástica, o casamento como concubinato dos padres, né, nicolaísmo, como era conhecido. Os bispos não deveriam ser os príncipes do império, mas simples teólogos, então ele queria separar Estado de religião. Olha que coisa interessante isso aqui. E o retorno dos valores ao cristianismo primitivo. Leão X, ele foi o Papa de 1000. Esse daqui talvez seja um dos mais conhecidos. Por quê? O Leão X, ele nasceu em Giovanni di Lorenzo, em Médici, Florença, na Itália, não é? E ele foi Papa ali do ano 1475. Aliás, ele foi Papa do ano 1513, perdão, até a data de sua morte. 1475 foi o seu nascimento. Ele morreu em 1521. E pela data de 1513 a 1521, o que acontece ali em 1517, você já sabe. A Reforma Protestante. E ele é conhecido principalmente por ser o Papa do início da Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero prega suas 95 teses ali no castelo de Wittenberg, ele era o Papa em ascensão, e foi ele o responsável por excomungar Martinho Lutero. Novamente, você tem um Papa que com ele que provavelmente já começa assim, os primeiros indícios de uma contra-reforma produzida pela Igreja Católica, realmente tentando fazer frente ali ao protestantismo que crescia. Leão X foi também prodigioso em caridade. Ele foi responsável por diversos asilos, hospitais, conventos. Ele cuidava de soldados feridos, peregrinos, estudantes pobres, exilados, aleijados e outras pessoas que foram auxiliadas por ele, sendo que mais de 6.000 ducados foram anualmente distribuídos em esmola. Então, você percebe que, ao mesmo tempo que ele tinha uma veia teológica, não é? Ele também era dado à questão da caridade. Bom, sobre Leão XII e XIII, eu queria falar algo rápido aqui sobre Leão XII, porque ele já vai de 1760. Na verdade, ele nasceu em 1760, morreu em 1829, e o seu pontificado foi de 1823 até a data de sua morte. Leão XII, ele era de extremo conservadorismo. Preste bem atenção. Leão XII, ele era de um extremo conservadorismo. Ele estava determinado a mudar a condição da sociedade, devolvendo-a ao máximo de seu poder aos antigos usos e ordenanças que ele considerava admiráveis. E ele perseguiu esse objeto como nunca, sinalizando zelo. Ele condenou as sociedades bíblicas sob a influência dos jesuítas, e sob a influência dos jesuítas ele reorganizou o sistema educacional. Então, as sociedades bíblicas que tinham crescido graças ao protestantismo, que queria colocar a Bíblia na mão de todo mundo, então ele foi uma pessoa que se mostrou contra ali, e ele, sob a influência dos jesuítas, reorganizou o sistema educacional, colocando sob o controle sacerdotal, através de sua bula Quad Divina, Sapientia, e exigindo que todas as instruções secundárias fossem executadas em latim. As instruções secundárias deveriam ser feitas em latim, como exigia em todos os processos judiciais da igreja, não é? Agora, finalmente, e eu já passo a palavra para o pastor Michelson, Leão XIII. E por que esse aqui é o importante? Vocês viram que a linhagem é uma linhagem de papas voltados para o estudo, para a teologia, para a afirmação da fé católica, para a defesa, eu diria, até em termos apologéticos, era um camarada que estuda. E curiosamente, o Leão XIV, o atual, ele parece que foi professor também. Então, ele tem essa linha agostiniana de estudos, etc. Então, tudo a ver realmente com a linhagem desde o Leão I. Mas, olhando para o último, que subtende-se aquele que ele vai dar continuidade, nós temos aqui que ele nasceu em Vicenzo,
1810 até 1903. Ele foi chefe da Igreja Católica de 20 de fevereiro de 1878 até a data de sua morte, vivendo até os 93 anos de idade. Ele era semi-vegetariano, esse Papa, o Leão XIII, e ele disse em entrevistas que a causa dele viver muito é porque ele se ele era abstêmio da carne, ele evitava ao máximo comer carne e usava bastante frutas. Eu achei bem interessante isso aqui. Ele viveu até os 93 anos, ele foi o Papa mais velho, cuja idade pode ser validada até ser ultrapassada pelo Bento XVI, que teve o quarto reinado mais longo do que qualquer Papa antes. Assim que ele foi eleito, o Papa Leão XIII trabalhou para incentivar o entendimento entre a Igreja e o mundo moderno, quando ele reafirmou firmemente a doutrina a doutrina escolástica de que a ciência e a religião coexistem. Ele exigiu o estudo de Tomás de Aquino. Ele abriu também o Arquivo Secreto do Vaticano para pesquisadores qualificados, entre os quais o notável historiador do papado Ludwig van Pastor, e ele também fundou o Observatório do Vaticano, para que todos, segundo ele, né, para que todos possam ver claramente que a Igreja e seus pastores não se opõem à ciência verdadeira e sólida, seja humana ou divina, mas que a abraçam, incentivam e promovem ao máximo. Leão XIII, ele também trouxe a normalidade de volta à Igreja, como disse o pastor Michelson, tenta ser conciliador, né? Ele trouxe a normalidade de volta à Igreja após os tumultuosos anos de Pio IX. As habilidades intelectuais, olha, você está conseguindo ver que tem uma linha que liga desde o primeiro até esse aqui. As habilidades intelectuais e diplomáticas, como bem frisou o pastor Michelson, de Léo, que era o nome dele, ajudaram a recuperar grande parte do prestígio perdido com a queda dos estados papais. Então, quando ele assume e ele diz, eu quero ser o leão, ele pega esta veia escolástica, essa veia dada ao estudo, à pesquisa, e ao mesmo tempo ele era um camarada que sabia lidar com o aspecto civil também, sendo sempre um bom diplomático, e isso fez com que a Igreja voltasse a ter muito prestígio. Ele tentou reconciliar a Igreja com a classe trabalhadora, particularmente lidando com as mudanças sociais que estavam varrendo a Europa. A nova ordem econômica resultou no crescimento de uma classe trabalhadora empobrecida que tinha uma crescente simpatia anticlerical e socialista. E ele conseguiu trabalhar isso de uma maneira bem interessante, porque Leão ajudou a reverter essa tendência. Embora Leão XIII não tenha sido radical em teologia ou política, ele não foi um radical, o seu papado levou a Igreja Católica de volta à corrente principal da vida europeia. Considerado um grande diplomata, ele conseguiu melhorar as relações com o Império Russo, Prússia, Império Alemão, França, Grã-Bretanha, Irlanda e outros países. Na área de evangelização, que é um dos aspectos muito interessantes dessa linhagem dos leões, não é? O aspecto da evangelização, o Papa Leão XIII, e aqui eu encerro a minha fala, ele sancionou as missões para a África Oriental a partir de 1884. Em 1879, missionários católicos associados à Congregação do Pai Branco, Sociedade dos Missionários da África, chegaram ao Uganda e outros foram para Tanganyika, a atual Tanzânia, e também Ruanda. Em 1887, ele aprovou a fundação dos Missionários de São Carlos Borromeu, organizada pelo bispo de Piacenza, João Batista Scalabrini. Os missionários, então, foram enviados para a América do Norte e para a América do Sul para cuidar da pastoral de imigrantes italianos. Então, aqui você tem um histórico desse. Esse Papa Leão XIII foi o único dos papas que conseguiu atravessar, no caso, o século. Né? Ele começou no século XIX e terminou no século XX, morrendo em 1903. Então, agora que você tem um vislumbre de quem foram os leões, desde o primeiro até este último, você já sabe qual é a linha de trabalho que pretende-se que o Papa Leão XIV dê continuidade, tá certo? Então, qual é a linha que esse Papa vai seguir? Como é que ele vai trabalhar? É só você olhar para a história,
olhar para estes papas, ver a linha, principalmente teológica, acadêmica, que eles seguiram, e perceber que está diante de nós um papa que vai ter basicamente esta linha aqui.